Satanás está cirandando, está tentando destruir um monte de gente, inclusive a minha família. Eu gostaria de contar para vocês algo que está acontecendo dentro da minha casa e gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, que eu vou relatar aqui a verdade, e qualquer coisa que vocês ouvirem aí fora diferente disso vai ser mentira. E eu tenho certeza que consigo, inclusive, se for preciso, mostrar para vocês o que eu vou falar. Em primeiro lugar, meu filho está preso. Meu filho está preso, ele está preso ali no CESP de Contagem da Gameleira. E ele está preso porque ele se envolveu com alguns policiais corruptos, policiais civis, e é na verdade uma quadrilha. Esses policiais são 3 policiais civis, um inclusive delegado, e um outro policial da Guarda Civil. E o fato dele estar preso é porque ele andava com essas pessoas, e essas pessoas, elas foram contratadas por um grande traficante dali da Cabana, e esse traficante ele estava preso na Nelson Hungria. E esses policiais eles foram contratados para dar fuga a esse preso. Esse preso chamado Marcelinho Pisca-Pisca, ele tinha uma rixa muito grande lá dentro do presídio com outra facção, e o chefe da outra facção ameaçava matá-lo. E então por isso ele conseguiu corromper esses policiais todos, e o meu menino, que era muito amigo desses policiais que são corruptos, andava muito com eles. Então esse traficante, ele fez com que esses policiais fossem buscá-lo na Nelson Hungria com o propósito de dar um depoimento. E nesse buscá-lo, eles acabaram dando fuga a esse bandido. O bandido fugiu. Juíza determinou prisão das 7 pessoas envolvidas nesse caso, dentre os quais o meu menino estava junto na época da fuga. Ele estava dentro, foram 3 carros, e ele estava com um dos 3 carros. Ok? Então, por isso, meu menino foi preso. Está preso, prisão preventiva. Não fui visitar ainda, não sei quanto tempo vai ficar. Estamos acompanhando com o advogado, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Fiquem tranquilos, a verdade é essa. Ele foi preso terça-feira passada, tá certo? Eu estava esperando chegar hoje para contar para vocês. Mas isso só não basta. Acontece que vocês conhecem a minha esposa, sabem que ela tem transtorno bipolar do humor e ela tem transtorno de dupla personalidade. E aí, ela não é uma pessoa de fácil lida. Ela então ficou sabendo que lá no condomínio onde estava o meu filho frequentava muito, ela ficou sabendo que alguém lá falou mal desse menino. E ela tem um problema seríssimo. Ela fala muito de Deus, ela faz as coisas que são obras de Deus, mas ela pratica algumas coisas que não são de Deus. Dá muita cesta básica para as pessoas, mas infelizmente as ações dela não condizem com a palavra que está escrita na Bíblia. E aí ela saiu daqui, foi lá naquele lugar e deu uma surra na mulher que falou do meu filho. Aí cabe algumas coisas, sem julgar. Idolatria, porque ela estava defendendo um menino que agora está preso. E outra coisa, ela falou a toda boca que qualquer pessoa que falasse mal do filho ou do pai dela, se fosse marido dela, se fosse vizinho dela, se fosse qualquer conhecido, que ela ia meter a mão. Ou seja, marido. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou falando mal dela. Eu estou esclarecendo para vocês algo que vai chegar para vocês. E quando chegar para vocês, a verdade é essa. Então eu gostaria só de deixar isso bastante claro para a igreja, para que vocês não deem ouvidos a qualquer outra coisa que seja diferente disso. Ok? É exatamente isso. Muito bem. Gostaria de cumprimentar aqui os nossos visitantes. Você que está ali com a sua filhinha, né? A Camilinha de novo. Camilinha, está aí. Depois do Felipe ter viajado, deixado ela órfã durante muito tempo. Aí está a Camilinha com a gente, graças a Deus. E as crianças liberam hoje, não? Não? Ok, sem mais delongas, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Lucas capítulo 18, versos 6 até o 8.
Lucas capítulo 18, versos 6 até o 8. Essa palavra do Senhor, ela veio para o meu coração, não só por causa do que eu estou passando em casa, mas também por causa dos missionários. Os nossos missionários, eles estão conversando com a gente o tempo inteiro, e nessa madrugada eles preparavam uma sala de aulas lá em Guiné-Bissau. Era uma sala de aulas que já estava quase toda montada, e essa sala de aulas deles, elas tinham já bastante cadeira, mesa, e ela iria ser usada para dar aula para pessoas especiais, inclusive também para alfabetizar senhoras daquele local. Uma obra bastante interessante do Senhor. Acontece que nessa madrugada essa escola foi invadida e roubaram quase tudo que eles tinham preparado lá. A Cristiane nos ligou e disse, completamente entristecida, falando que estava desanimada, achando que qualquer coisa que estamos fazendo nos tempos de hoje não está valendo de nada. Está parecendo que a gente nada e morre na praia. Está parecendo que a gente nem tem Deus que olha para nós. Está parecendo que nós lemos a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia e não está adiantando nada. Está parecendo que nós estamos orando, falando com Deus e colocando os nossos clamores nas mãos de Deus e não está adiantando nada. Mas a palavra de Deus hoje, com isso que nós vamos ouvir aqui, nós vamos ver que tudo está no controle do Senhor. Ele está controlando tudo dentro da minha casa, Ele está controlando tudo dentro da casa de cada um de vocês, Ele está controlando até os ladrões que foram lá roubar aquele lugar. Deus está no controle de todas as coisas, da guerra de Israel, todas as coisas. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, para nós conseguirmos nos colocar na posição diante de tudo aquilo que Deus nos informa. Amém? Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 18, versos 6 até o 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Louvado seja Deus. Vamos nos assentar e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor a Tua própria palavra. Nós sabemos, ó Deus, que hoje há, Senhor, o propósito da transformação. Hoje, ó Senhor, o propósito é nos dar esperança, nos mostrar que o Senhor está de olho em tudo e controlando todas as coisas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor que abra os nossos ouvidos, abra os nossos entendimentos, para que nós consigamos ver, Senhor Deus, o esclarecimento da Tua palavra e entender que os tempos de hoje estão completamente sob o Seu controle. Qualquer coisa que estejamos passando, qualquer luta que nós estivermos passando, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nos clareia com a Tua palavra, nos ensina com essa Tua palavra, nos transforma com essa Tua palavra e, acima de todas as coisas, ó Deus, nos conforte com a Tua palavra. Recebe a nossa oração, meu Pai, e é em nome de Jesus Cristo que nós a fazemos. Amém. Queridos, essa passagem é uma passagem que mostra uma parte sobre uma senhora que insistia em pedir alguma coisa com um juiz injusto. E esse juiz, ele virou para aquela senhora e falou assim: mas peraí, por que sou eu que tenho que te dar as coisas? Por que você não pede para o seu Deus? O seu Deus não é tão poderoso? Ele está te fazendo esperar tanto assim? Então esse juiz, ele acabou dando aquilo que aquela senhora queria, mas é porque ela ficou insistindo demais. Mas mesmo dando aquilo que ela estava insistindo demais, o que estava acontecendo é que ele não conformava com o fato daquela mulher servir a um Deus que a fazia esperar. Quantos de nós hoje
passando por dificuldades e lutas? Quantos de nós hoje estamos clamando ao Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Mas nós, quando falamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a gente fala Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas na verdade, se formos traduzir isso, é porque nós não estamos querendo que Jesus volte mesmo. O que nós estamos querendo é ficar livre das nossas lutas e tribulações. Porque nós sabemos que quando Ele voltar, as nossas lutas e tribulações vão acabar. Então por isso a gente fala o tempo inteiro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas por que Jesus ainda não veio? Por que Jesus ainda não chegou perto de nós? Ainda tem muita gente que não tem fé na terra, mas tem muita gente que tem fé aqui na terra. Eu e você, eu tenho certeza que nós somos pessoas de fé. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, o fato de sermos pessoas de fé, esse versículo que foi escrito lá em Lucas, no ano de 85 depois de Cristo, quando ele termina com tudo, quando Jesus vier, achará fé na terra. Esse quando Jesus vier, se foi depois da primeira vinda de Jesus, Lucas estava se referindo à segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus é a vinda de agora, a próxima vinda de Jesus. E agora nós vamos começar a entender esse propósito de Deus, quando Ele vem para mim e para você, e Ele faz uma grande promessa. Ele vem para mim e para você, e Ele, pelo fato de fazer promessa, Ele quer dizer para mim e para você, olha, se você se mantiver firme, você vai morar comigo na eternidade. A base bíblica, e nós trabalhamos com ela para esse tipo de coisa, está no 1 João, capítulo 5, dos versos 11 até o 13, desculpa. 1 João, como a televisão aqui não está funcionando, não precisa se dar o trabalho de procurar aí, não, que eu vou ler para as pessoas, tá ok? 1 João capítulo 5, versos 11 a 13. Guarde essa promessa de Deus para as nossas vidas. Diz o seguinte: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que quem tem a vida eterna tem Jesus. Isso está na palavra do Senhor, 1 João capítulo 5, dos versos 11 até o 13. Então a grande promessa de Deus para nós é vida eterna, e é vida com Ele. Assim como também tem aqueles que vão negar Jesus Cristo, vão fazer as coisas que são de Satanás, não vão fazer as coisas que estão na palavra e vão ter a morte eterna. Mas quando Deus Ele nos chama, Ele vai na Bíblia, e hoje, já que nós lemos, quando porventura Jesus Cristo vier, achará fé na terra, tem também uma outra parte que fala o seguinte: olha, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Essa parte que fala disso na Bíblia, ela fala para mostrar para nós que simplesmente pelo fato de termos sido chamados, ao longo dessa caminhada com Jesus, muitos vão se perder. Ao longo dessa caminhada com Jesus, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que falam do nome de Jesus, vão se perder. Já visto aí alguns cantores que nós já vimos que já bandearam do lado de lá. Aquele cantor que era homem já virou até mulher. Então essas questões a gente sabe muito bem, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Isso porque caminhar com Jesus Cristo é uma tarefa diária. Caminhar com Jesus Cristo é renúncia diária. Caminhar com Jesus Cristo é você não se perder pelo caminho. A palavra diz também que a fé de muitos
esfriaria. Quantas pessoas nós conhecemos que já esteve dentro da igreja, conhecem a palavra do Senhor, mas porque o pastor fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, a pessoa dá tchau para a igreja, para Jesus, e fala: eu não quero mais mexer com esse negócio, porque pastor é isso, pastor é aquilo. Ou seja, a pessoa não está com os olhos em Jesus, ela está com os olhos no homem. E quando a pessoa está com os olhos no homem, ela vai se desviar pelo caminho. Acontece, irmão, que quando Deus nos dá uma grande revelação, igual essa que Ele já nos deu hoje aqui em 1 João capítulo 5, Ele falou que se nós temos um filho, nós temos a vida eterna. Essa é uma grande promessa, essa é a maior promessa que nós temos na nossa vida. Então saiba você, que quando Deus nos dá uma grande revelação, o inferno se levanta contra nós. Olha para mim, eu sou exemplo disso. Contei para vocês uma história em que o inferno se levanta, mas se levanta para cá. Amém. Todos nós passamos por lutas, tribulações. Sabe por que o inferno se levanta? É para fazer eu desistir, é para fazer eu falar que não vale a pena andar com Deus, é para fazer eu falar que não vale a pena orar, é para fazer eu falar que não vale a pena ler a palavra, é para fazer eu falar que em vez de eu vir nos cultos de todos os domingos, eu tenho que ficar em casa assistindo o Fantástico ou então TV Record. É isso que Satanás quer. Mas quando ele vê que eu serei uma pessoa insistente, eu serei uma pessoa que vou continuar, ele não vai desistir de nós. Sabe por quê, irmão? Quando Deus nos dá uma promessa, Ele quer que o nome dEle seja glorificado por meio da nossa vida. Acontece, irmão, que tudo que vem de Deus e que Ele quer nos usar para fazer, para executar e para o nome dEle ser glorificado, nós temos que entender que nós, os seres humanos, os pecadores, nós somos a parte mais fraca dessa promessa. E é por isso que Satanás se levanta contra nós. Contra Deus ele se levantou há muito tempo, só que ele sabe que ele já perdeu. Então ele se levanta contra nós, porque alguns de nós vão se perder pelo caminho, alguns de nós vão ter a fé esfriada, alguns de nós vão perder completamente a fé. Então Satanás ele vai se levantar contra a parte mais fraca da promessa, que são as pessoas. Um dia Deus prometeu para Abraão que iria dar a ele muitas pessoas, tais como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, e que era para ele ir para a terra prometida. Abraão não conseguiu ver o cumprimento dessa promessa, mas hoje eu e você estamos aqui por cumprimento dessa promessa. Acontece que muita coisa foi acontecendo na vida de Abraão, e Abraão foi criando a sua família, até que quando chega na terceira geração ali em Jacó, apareceu um filho de Jacó, chamado José. José carregava consigo a promessa de Deus. E então, como José carregava consigo a promessa de Deus, Satanás se levanta contra José. Põe seus 11 irmãos contra ele. E José não desistiu porque ele tinha tido 2 sonhos com Deus. Deus tinha se revelado para ele por meio de 2 sonhos. Um dos sonhos, Deus tinha falado com José assim: José, eu vejo, visão na verdade, você vai ver 11 feixes de trigo se curvando a você. Esse é o primeiro sonho. Segundo sonho, José teve um sonho dizendo que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele. O primeiro sonho, Deus falava só dos irmãos de José, que negaram José, que tinham inveja de José. Deus falava só desses irmãos. No segundo sonho, Deus falava de Jacó, Deus falava da mãe de José, o sol, Jacó, a lua, a mãe de José, e as 11 estrelas, os 11 irmãos que eram depois a relação com as 12 tribos de Israel. Agora veja você, quando Satanás descobre que
Deus tinha a grande promessa dada lá para Abraão, e ela vinha se cumprindo até José, o que Satanás faz? Ele sabe, José é homem. José é a parte mais fraca dessa promessa. Então eu vou me levantar contra José. Eu vou fazer com que os irmãos se invejem de José e vendam José como escravo. A vida dele não vai ser fácil. Ele vai quebrar pedra na pedreira. Ele vai trabalhar de forma exaustiva. Ele vai se arrebentar todo e ele vai acabar desistindo do Deus dele. Mas acontece que José, mesmo na pedreira, mesmo sendo escravo, ele sabia que o Deus do pai dele era o mesmo Deus que ele tinha que servir. José, então, com toda essa certeza, continuou servindo a Deus. E Satanás, ainda mais bravo com tudo isso, se levanta, continua se arregimentando contra José. José vai para a casa de Potifar. Aí Satanás traça um plano ardiloso e astuto, tentando pegar José pela maior fraqueza do ser humano até então. A maior fraqueza do ser humano chama-se sexualidade. Grande parte, eu digo para vocês, 99% da fraqueza do ser humano atual está voltada para a sexualidade. Padres, pastores, estupro, homicídio, feminicídio, tudo isso está voltado para a área de sexualidade. Satanás, sabendo disso, vai naquele ser humano. E quando ele vai naquele ser humano, ele fala: agora eu vou pegar. Pegou aquela dona daquele Potifar, deve ser uma dona bem arrumada mesmo, aquela dona, e aí botou na frente de José. E ela querendo José de tudo quanto é jeito, José negou. Porque o Deus de José fez com que ele conseguisse entender que o sonho dele era maior do que qualquer vontade sexual. José negou. E quando José nega, Deus entra na história de novo e faz com que aquela mulher tenha a permissão de falar mentira, de levantar falso testemunho. Por isso que hoje eu fiz questão de falar a verdade aqui, para que ninguém venha falar mentira e levantar falso testemunho sobre nada da minha família. E então José, por causa de um falso testemunho, por causa da mentira, foi parar onde? Na prisão. De novo, a vida de José não foi fácil porque servia a Deus. Até que Deus o tira de lá. E quando Deus o tira de lá, Ele faz com que a palavra seja cumprida na vida dele. A palavra que era os 11 irmãos se curvando diante dele, ou seja, os 11 feixes de trigo, se cumpre quando os 11 irmãos vêm comprar trigo nas mãos de José, que já era governador. E o segundo sonho de José se cumpre quando o sol e a lua, ou seja, o pai e a mãe já tinham morrido, se curvam diante dele com as suas 11 estrelas, que seriam as 11 tribos, porque ele era parte de uma das. Queridos, a palavra de Deus, a promessa de Deus, continuou para frente. Por quê? Porque José sabia qual era o Deus que ele servia. Amém. Dentre os 11 irmãos, José foi aceito por Deus para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mas não parou por aí. Aquele povo das 11 tribos ali no Egito começou a se multiplicar com alegria. Começaram a fazer festa de prosperidade, com muita alegria serviam a Deus. Não serviam ao Deus do faraó, mas serviam a Deus. E aí, na época de José, o faraó, que era um faraó bondoso, chamava Sechi. Esse faraó morreu. Passa um tempo, entra no lugar o Ramsés. Aí depois o filho dele, Ramsés II. E aí entra na história daquele povo que estava muito alegre, se multiplicando e prosperando no Egito. O coração do faraó se endurece. E quando o coração do faraó se endurece, ele se volta contra o povo de Deus. Nasce aí mais uma pessoa que Deus coloca nele a promessa. Chama-se Moisés. Moisés teve ameaça de morte desde quando nasceu, tanto que foi colocado num cestinho. E Deus fez com que ele fosse parar lá dentro do palácio
ali, Deus fez com que Moisés aprendesse a ler e escrever, porque ele contaria para nós essa história toda hoje. E Moisés foi criado ali no meio do povo bom, mas Satanás sabia que ele tinha a promessa de Deus e se levanta contra ele, até que ele obrigatoriamente tem que sair do palácio e ele vai para as montanhas e vive nas montanhas, e quando ele vive nas montanhas, Deus se chama. Moisés, tira o sapato aí que agora eu vou bater um papo com você. E aí Moisés entra na frente da sarça ardente e falou o seguinte: olha, aqui Moisés, você foi escolhido para tirar o meu povo do Egito. A liberdade do meu povo, ela está agora comigo, mas nas tuas mãos. Você será o executor do meu plano de salvação e de libertação do povo do Egito. Moisés se levanta, falou: Deus, eu não tenho condição de fazer um trem desse. Satanás se levanta contra Moisés e põe medo no coração dele. Por que ele colocou medo? Porque quando eu e você, irmão, nós estamos com medo, a gente fica paralisado, a gente não vai para frente, a gente não desenvolve, a gente fica morrendo de medo de dar um passo para frente, porque nós não conhecemos aquilo que está na frente. Então o medo nos paralisa. Quem sabe nadar aqui é muito simples, é só você tentar mergulhar num lugar onde você não vê nada. Você vai morrer de medo, você não sabe o que tem ali na frente esperando. Então, o medo nos paralisa, e essa foi a primeira ferramenta que Satanás usou para se levantar contra Moisés. E quando ele usa essa ferramenta para se levantar contra Moisés, uma das coisas que ele fez é fazer o seguinte: olha, se Moisés é aceito por Deus para que a promessa dele seja cumprida no meio do seu povo, então eu vou me levantar contra ele e vou botar ele comigo. Assim ele não vai fazer nada. Moisés ia, clamava a Deus, falava: Deus, eu não tenho capacidade. Deus falava: tem sim, eu vou te mostrar que você tem capacidade, porque não é você que vai fazer nada, quem vai fazer as coisas na sua vida sou eu. Assim como Deus fala com você também, você é aceito por Deus. Tudo que vai acontecer na sua vida, quem faz na sua vida é Deus, não é você. E então nós temos que entender que Moisés, mesmo estando com medo, aceitou aquele desafio. Até que chega um belo dia. Moisés estava já, depois de muito endurecimento no coração do faraó. E aí a gente cabe aqui um exemplo para todos nós. Jamais endureça o seu coração com relação às coisas de Deus. Vocês lembram que no início, que hora que eu comecei, eu falei que nós poderíamos falar que a nossa oração não está adiantando nada. Eu falei que nós poderíamos dizer que a palavra do Senhor ela não está se cumprindo na nossa vida. Eu falei que nós poderíamos dizer que não adianta nada a gente vir no culto, mas isso é palavra de quem endureceu o coração. Porque quem tem fé vem no culto, quem tem fé ora a Deus, quem tem fé lê a palavra, quem tem fé dá glória a Deus o tempo inteiro para tudo que está acontecendo. E eu vou te mostrar por que Deus permite esse tipo de coisa. Ele endurece o nosso coração. Ele endurece o coração do faraó. Porque o coração do faraó cada dia mais egoísta. O coração do faraó cada dia mais duro. O coração do faraó cada dia mais arrogante. O coração do faraó cada dia mais altivo. Nariz em pé. O coração do faraó não permite com que ele ceda às vontades do nosso Deus. Por isso Deus endureceu. Até que chega um belo dia, Deus mata o filho do faraó e ele libera então o povo para vir, para sair do Egito. Quando ele libera o povo para sair do Egito, o que acontece? O povo vem caminhando rumo ao Mar Vermelho, chegando na situação em que o faraó e todo o seu exército estavam atrás. E na frente, o que tinha? Tinha um mar. Tá? Tinha um mar. E aí tinha um mar. O que tinha na frente de Moisés era algo que era feito para ele O que tinha na frente de Moisés era algo que mostraria para ele a
que Moisés falou? Ele falou da seguinte forma, olha só: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão que fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Amém. Não tem coisa mais gostosa que você saber que você enfrenta problema, você enfrenta luta, Satanás tenta te destruir, ele se levanta contra você, mas não é você que precisa lutar, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo já se faz em cima de você, e o Senhor luta por você. Amém. Esse tipo de situação é uma situação que nós devemos incutir na nossa cabeça, para que nós saibamos que se Deus luta por nós, a vitória já está certa. Amém. Mas então por que a gente desiste no meio do caminho? Então por que a nossa fé esfria? Então por que a gente murmura? Então por que a gente pergunta tanto para Deus? Ó Deus, cadê o Senhor? O Senhor sumiu. Eu estou orando e nada acontece. Estou nadando e morro na praia. Sabe por quê, irmão? Quando a gente aceita Jesus e começa a caminhar com Jesus, até chegar o dia da vitória real, há a necessidade de sermos forjados. Mas por que a gente precisa ser forjado? Porque quando a gente aceita Jesus, antes o nosso coração era tão duro quanto o coração do faraó. Era tão enrijecido que precisava ser quebrantado. Aí eu vou usar para vocês um exemplo de Deus para nós. Forja. Nós precisamos ser forjados. Nós precisamos ser preparados. Nós precisamos entender que a guerra ainda não chegou. Nós ainda vamos ter que partir para a guerra. E daqui a pouco eu vou mostrar para você onde é que nós vamos partir para a guerra. E nós estamos lá na guerra já, lá em Apocalipse 19. Mas eu quero mostrar para você que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém. E é Ele quem vai lutar por nós. Mas nós ainda não conseguimos. Do jeito que estamos, não conseguimos vencer a guerra. Por quê? Precisamos ser forjados. O coração nosso ainda está cheio de pecado, cheio de falha, cheio de coisa ruim, cheio de pensamento de murmuração, cheio de mentira, cheio de coisa que nós não devemos fazer. Então precisamos ser forjados. Aí eu vou contar para vocês uma velha história, uma história muito bacana que você vai entender o que é essa forja. Eu não sei se vocês sabem, durante o Império Romano, os soldados romanos ganhavam todas as guerras daquela região. Por que eles ganhavam todas as guerras daquela região? Porque eles tinham o melhor armamento daquela região, as melhores espadas. A espada melhor, mais bem forjada que tinha era a espada dos romanos. Ela era forjada por apenas um ferreiro. E esse ferreiro, ele tinha toque, transtorno obsessivo compulsivo, ele tinha mania de perfeição. E então olha só o que esse ferreiro fazia com todas as espadas romanas. Ele pegava o ferro bruto, você, o faraó, coração duro, que murmura. Pegava o ferro bruto, colocava no fogo. Tirava aquele ferro do fogo, batia, colocava na água. Olhava, ainda está cheio de imperfeição. Pegava aquele ferro de novo, colocava no fogo. Esquentava, ficava molinho. Levava para a bigorna, batia, jogava na água fria. Tirava da água de novo, olhava. Ainda não está bom. Levava para o fogo. Esquentava, ficava molinho. Chegava na bigorna, batia. Levava na água e esfriava. Olhava de novo, agora ficou bom. Depois de muitas vezes que ele fazia isso com uma espada, agora ficou bom. A hora que ele olhava e ficou bom, ele ia dar fio naquela espada. Aí ele dava um fio tão perfeito naquela espada que aquela espada, onde ela passava, ela cortava qualquer coisa. E aí depois que ele dava o fio, ele gravava o nome dele naquela espada, para que todo soldado romano, quando ganhasse a guerra, soubesse que foi aquele ferreiro que o ajudou a construir a melhor arma que se tinha na época. Meu Deus. Agora presta atenção.
Presta atenção. Presta atenção que vem um trem bacana para nós aí. Um dia, Jesus Cristo estava à beira do Jordão e se encontrou com seu primo João Batista. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, começou: Eu, em verdade vos digo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ferro bruto, eu e você. Ferro bruto, eu e você. Fogo, o Espírito Santo de Deus. Água, Jesus Cristo, a água da vida. Batida, luta. Então, para que a gente seja forjado, para que a gente deixe de ser um aço bruto e vire uma espada afiada, nós precisamos de ser chegado no fogo do Espírito Santo, enfrentar lutas e lutas e lutas e lutas, depois chegar na água de Jesus Cristo. Ele olha, ainda não está na hora. Fogo do Espírito Santo. Lutas e lutas e lutas e lutas. Água de Jesus Cristo. Ele olha e ainda não está na hora. Não está na hora para mim. Não está na hora para vocês, missionários. Não está na hora para nenhum de vocês. Porque ainda há necessidade de fogo. Luta, luta, luta. Água de Jesus Cristo. Até que o dia que chegar, o dia que nós já estivermos completamente forjados, formados para o Senhor, nós estaremos com Ele na glória. Então você entende que aquilo que foi feito com a espada dos romanos é a mesma coisa que Deus está fazendo conosco, porque ali foi cravado o nome daquele ferreiro e no nosso coração está cravado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. O que nós precisamos entender é que nós vamos passar por luta sim, gente. Luta, luta, luta. Mas o fogo do Espírito Santo está conosco. A água de Jesus Cristo está conosco. Vamos passar por luta. Mas não devemos desistir. Você já imaginou se José tivesse desistido? Talvez a gente não estaria aqui. Vocês já imaginaram se Abraão tivesse desistido? Talvez a gente não estaria aqui. Vocês já imaginaram se Moisés tivesse desistido? Talvez a gente não estaria aqui. Então, o que mais importa é que por mais que Satanás se levante contra nós, ele coloque em nós luta, 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 nós temos que saber que a vitória está certa depois que nós formos completamente forjados. O propósito de Deus em tudo isso não é a nossa destruição, mas é sim a nossa preparação para a grande guerra que há de vir. Lá em Gog e Magog, nós estamos falando de uma guerra que vai acontecer. Gog e Magog, Apocalipse capítulo 19. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: os exércitos do céu, está lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 14 até 16. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, ou espada Toninho, ou espada Zilpa, ou espada Samanta, ou espada Israel, ou espada Ebert, ou espada Sarinha, ou espada de Deus. Da sua boca, da boca de Deus saia uma espada e diz: vai Sandra, vai Ebert, vai Sarinha, vai Isabela, vai e briguem, porque vocês vão tomar todas as nações. Continuando aqui, a espada afiada que ferirá todas as nações. Ou seja, você está sendo forjado para ajudar Jesus Cristo na grande guerra de Gog e Magog, onde nós, depois de
completamente afiados, carregando o nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer essa guerra, porque nós vamos ferir todas as nações que estão agredindo o nome do nosso Jesus hoje. Por isso, não desista em momento nenhum de absolutamente nada na sua vida. Missionários, não desistam. Deus está no controle e Ele é capaz de ver o trabalho de vocês. Ele é capaz de ver o nosso trabalho. Mas Ele está vendo que Satanás ele está se levantando para tentar nos parar. E Ele não vai conseguir. Porque se na segunda volta de Jesus não acharia fé na terra, vai achar nossa fé. Se na volta de Jesus muitos esfriarão, nós estaremos quente pelando. Se na volta de Jesus muitos serão escolhidos e muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, nós estaremos no meio dos escolhidos. E uma das coisas que nós temos que entender, eu vou continuar a leitura aqui, da sua boca sairá uma espada afiada, a qual ferirá as nações, Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que vai estar gravado em você, irmão. A espada afiada vai estar escrito com Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para que todas as nações que hoje tentam ferir o nosso Deus sejam feridas por nós, espadas afiadas. Amém. Portanto, jamais desistamos do nosso Deus. Portanto, nunca percamos a nossa fé, nunca percamos a confiança, nunca percamos a ideia de que Deus está sempre conosco e Ele está vendo sim a nossa luta. Só que a nossa luta é para que nós sejamos forjados a cada dia, para que estejamos afiados o necessário e vencer a grande luta com o nosso Rei dos Reis e Senhores. Coloque isso na sua cabeça. Você, missionário, não desista nunca. Eu, Wilson, não desisto nunca. Você que está aí passando por uma luta, não desista nunca. Amém. Porque Jesus lutará por você. Jesus, Ele está em todos os lugares. Ele vê você, Ele te ajuda, Ele coloca anjos para poder estar com você durante todo o tempo, ainda que seja no tempo do forjamento, ainda que você esteja no fogo do Espírito e que você esteja passando por lutas, você será resfriado na água viva do Senhor Jesus Cristo e você vai ajudá-lo com o nome de Senhor do Senhor e Rei dos Reis, Senhor do Senhor, gravado em você, que será a grande espada afiada. Amém, glória a Deus. Querido, põe na sua cabeça. É por isso que a Bíblia diz: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Não queira estar no meio só dos chamados, mas sim no meio dos escolhidos. Não queira estar no meio daqueles cuja fé vai esfriar. Não queira estar no meio daqueles que porventura achará fé na terra. Não queira estar no meio, porque para eles tem morte eterna. Para nós tem a promessa que nós lemos hoje em 1 João capítulo 5. Por isso que Satanás se levanta contra nós, porque assim como ele se levantou contra todos aqueles que carregavam a promessa de Deus, ele não vai deixar barato, ele vai se levantar contra nós, mas nós não vamos desistir, porque a vitória é do Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, fique firme. Amém. Não assuma que você será sem fé. Não assuma que você ficará pelo caminho. Você tem que ser espada afiada para ter o nome de Jesus gravado em você. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Amém. Que nos coloca coragem para que nós possamos o tempo inteiro andar com Ele. Mesmo em meio a qualquer luta que você estiver passando, tenha coragem. Porque Jesus é contigo, amém? Amém. Hoje nós vemos aqui, Ele lutará por nós. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por tudo. Agradecer por tudo que o Senhor
Senhor fez aqui nessa noite. Agradecer pelas verdades que foram ditas. Agradecer, ó Deus, pelo fato do Senhor trabalhar em nosso coração e nos mostrar que tudo que está acontecendo conosco, na verdade, não passa de uma forja, para que nós estejamos prontos para poder, juntamente com o Teu Filho Jesus Cristo, lutar na guerra de Gog e Magog quando da segunda vinda. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem esclarecido e revelado a Tua palavra para nós. E mesmo diante de tão grande promessa que nós iremos viver, ó Deus, junto com o Senhor na vida eterna, nós queremos agradecer ao Senhor, porque mesmo assim, o Senhor ainda coloca os Teus anjos para proteger a todos nós e não deixar que mesmo em meio às lutas, a gente venha desistir. Continue, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, fortalecendo o nosso coração. Continue, Senhor Deus, fortalecendo tudo aquilo que nós precisamos que o Senhor fortaleça. As pessoas que ainda têm a Tua palavra, que ainda respiram, que eles possam decidir não pelo pior, mas pelo melhor. Que eles possam, Senhor, decidir pelo Senhor, para que nós possamos todos juntos lutar pelo Senhor e junto com o Senhor, sabendo que a vitória já é certa. Deus, em especial, eu sei que a Márcia e a Patrícia agora vão fazer uma viagem. Eu peço ao Senhor que esteja com elas, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que guarde a estrada, ó Deus, como motorista, dando a ele atenção, para que nada venha a acontecer em nenhum momento do trajeto dessa viagem. Que elas possam chegar lá no Rio de Janeiro em paz. E nas suas casas elas possam, Senhor Deus, louvar ao Senhor, porque a Tua mão poderosa está sobre elas. Deus, em nome de Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que hoje passam por lutas, os nossos missionários, Lurdinho, a própria Marisa, Senhor Deus, a família Mendes, ó Deus, todas as pessoas que estão passando por lutas, que nós consigamos entender que o Senhor é quem cuida de tudo e luta por nós. Amém. Pai, recebe a nossa oração, recebe o nosso culto, recebe, Senhor Deus, essa palavra que ela veio do Senhor e para o Senhor ela volta, só que ela volta juntamente com as nossas almas, juntamente com a nossa decisão de jamais desistir, ela volta juntamente com a nossa coragem para que nós jamais desistamos do Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque tudo que vem do Senhor, vem pelo Senhor e volta para o Senhor. E nós viemos do Senhor e queremos voltar para o Senhor. Que o Senhor continue nos garantindo a vida eterna, porque a nossa parte aqui nós vamos continuar fazendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te oramos e agradecemos desde já. Amém, amém e amém. Glória a Deus, estenda suas mãos para cá.